Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes divulgou um relatório intitulado O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior, o caso do Brasil. O texto expõe e comprova o regime de censura no país comandado por Lula. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos dar boa tarde. O Ivan já está aqui no telão conosco e vai trazer atualizações para a nossa audiência. Lorde Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência que nos acompanha na tarde desta quinta-feira. Olha, a Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que seria, Geisiane, para a nossa audiência entender, o equivalente à CCJ, ela vem acompanhando muito de perto aquilo que acontece na relação do Brasil com as chamadas Big Techs e a questão da liberdade de expressão, então, não é? Já há algum tempo que o congressista Jim Jordan, do Partido Republicano, do 4º Distrito, que é o presidente dessa comissão, vem monitorando. No passado, ele inclusive chegou a enviar uma carta para o ministro Alexandre de Moraes sobre tudo isso, né? Bom, ontem à noite, então, o perfil oficial da Comissão de Justiça dos Republicanos publicou a seguinte frase aqui, o seguinte parágrafo que eu vou ler aqui para a nossa audiência. Isso é extremamente importante porque diz o seguinte, abre aspas: o Brasil vem tentando censurar o discurso americano em plataformas americanas há anos. Agora está indo atrás de empresas e consumidores americanos também. Seja em solo americano ou no exterior, o comitê não deixará que esses ataques não passem despercebidos, fecha aspas. Aqui está, então, a publicação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes do Partido Republicano, que é quem preside, não é, essa espécie de CCJ. Por que tudo isso é importante, Geisiane? Porque nesta publicação que eles fizeram, eles compartilharam um relatório no dia 1º de abril deste ano, agora de 2026, que, como você bem disse, aponta, não é, decisões do ministro Alexandre de Moraes. O relatório já está na sua 3ª parte e a Comissão de Justiça, então, ressalta isso. Agora, olha o contexto que vem esta publicação. Eles citam ali o caso Rumble. Nós ontem noticiamos, falamos que o ministro Alexandre de Moraes e a AGU, né, sofreram uma derrota lá no estado da Flórida. E agora vem a comissão publicando isso. Na minha opinião, Geisiane, a Comissão de Justiça está acompanhando o caso. Isso é extremamente importante. E, nesse sentido, então, esta publicação feita pelo Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes pode ser, inclusive, anexada pela defesa do Rumble, pelo advogado Martin de Luca, enfim, pela sua equipe, caso eles considerem que isso seja importante, não é? Lá no processo. E aí, Geisiane, nós estamos falando de relatórios que estão sendo produzidos pelo menos desde no final de 2023, desde o início de 2024. Aliás, desde o início de 2023, quando o Jim Jordan assumiu essa comissão. Ele também, o Jim Jordan, foi um dos responsáveis por pressionar o Mark Zuckerberg para dar essa mudada em relação à Meta, né, que resultou, inclusive, em um vídeo que ficou bem conhecido no começo de 2025. Agora, além de ser aí um material que pode ser utilizado contra o ministro Alexandre de Moraes no processo do Rumble, lá na Flórida, mais uma vez nós temos aí o nome do Brasil associado à censura. E aqui eles dizem claramente que as ações da Suprema Corte do Brasil especificamente, eles citam o Brasil, de perseguir americanos em solo americano. Isso é inaceitável, tanto para republicanos quanto para democratas. Isso aqui transcende qualquer linha que já foi ultrapassada. Eu vou um pouco mais além. Eu não me lembro de decisões da China ou até então da ex-União Soviética nesse sentido de pegar e tentar censurar americanos em solo americano. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, através dessas decisões, tantas decisões que tomou, né, vai encaminhando isso e, com certeza, então, essa questão vai aumentar ainda mais o conteúdo da defesa do Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Geisiane? Se você é cristão e quer começar e terminar o dia com Deus, assista a isto. Só 10 minutos por dia. Você conhece bem a Bíblia? Conheço.
Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas. Fabi Barroso, sua pergunta. Ivan, em relação ao prazo que foi concedido ontem no processo, eu, no meu entendimento, eu sei que preciso fazer uma pergunta, mas eu vou colocar isso porque eu acho pertinente. No meu entendimento, só foi concedido uma dilação de prazo, não vejo vitória ou derrota, né? Simplesmente a gente tem uma juíza no processo da Flórida sendo imparcial, e a gente no Brasil aqui a gente perdeu um pouco do nexo, né, de um juiz imparcial. Mas o que eu acho importante, então houve, vamos enfatizar aqui, houve a menção clara, não somente à Justiça Brasileira, mas ao ministro Alexandre de Moraes neste relatório. E por que isso é importante? Porque nós temos ainda a possível volta da Magnitsky, se for ainda constatado que as violações permanecem e que ele continua sendo um violador de direito humano e violando a lei, a legislação americana, né? Talvez isso seja de suma importância. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, se eles realmente mencionam, né, ipsis liter, o ministro Alexandre de Moraes, e o nosso entendimento aqui em relação à volta, né, da Magnitsky, ou falar novamente da Magnitsky, que eu acho que o pessoal está até traumatizado com esse nome dessa lei americana. Olha só, boa tarde, doutora Fabiana. Então, sim, aliás, o relatório, ele não só menciona o ministro Alexandre de Moraes, como eu diria que é quase que um dossiê sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, pressionando as big techs americanas, as empresas americanas, principalmente ali na era Biden, 2022, 2023, mas ele continuou depois disso. Esse relatório também cita, né, o embate que ele teve com o empresário Elon Musk, por conta da empresa X, e vai chegar em casos menores, de que, aliás, são tão importantes, né, mas menos conhecidos da opinião pública. Então, eles estão juntando tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes decidiu em termos que consideram aqui, que é considerado pela Comissão de Justiça como um ataque à liberdade de expressão. E alguém pode perguntar, tudo bem, mas essas ações, muitas dessas ações foram tomadas no Brasil, mas pressionando empresas americanas. Tem uma coisa que eu aprendi, doutora Fabiana, que o americano não gosta de ser pressionado. E justamente essas empresas bateram na porta da Casa Branca depois que o presidente Trump assumiu o poder, dizendo, olha, o Biden não fez nada pela gente. Nós estamos perdendo dinheiro no Brasil, estamos perdendo espaço para a concorrência, por exemplo, do TikTok, que é chinês. Precisamos fazer alguma coisa. Além disso, ele não contente em dar ordens internas ali dentro do Brasil, ele começou a emitir ordens para derrubar perfis de pessoas que vivem legalmente nos Estados Unidos e cidadãos americanos. Isso resultou no quê? Na seção 301, em parte dela, né? Na seção 301, estamos caminhando aí para os capítulos finais, e também nesse relatório. Olha, doutora Fabiana, não é impossível ou não devemos, de maneira alguma, tirar a palavra Magnitsky do vocabulário. Muito pelo contrário, relatórios como esse, ações como a do Rumble, as derrotas, e aqui acredito que a doutora vai concordar comigo, a gente pode falar de derrota do ministro Alexandre de Moraes na Itália, na Espanha, na Polônia, na Argentina teve um caso também, enfim, tudo isso vai somando, né, esse enorme dossiê sobre o ministro Alexandre de Moraes, que pode resultar ou na Magnitsky ou em outras sanções pelos Estados Unidos e também, ainda está longe, mas também pela União Europeia, uma vez que ele colecionou essas derrotas aqui no velho continente. Gesiane, eu devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui as nossas analistas políticas. Berenice Leite, sua pergunta. Oi, Ivan, muito boa tarde para você. Bom, com relação a esse relatório produzido pelo Comitê do Judiciário da Câmara lá dos Estados Unidos, eu queria saber do ponto de vista prático, né? Porque nós já temos aí vários apontamentos, esse processo das plataformas americanas contra o ministro Alexandre de Moraes, e nesse relatório específico que nós estamos falando agora, eles criticam não só as decisões do ministro Moraes sob o ponto de vista de que a soberania de americanos estaria sendo ameaçada, como também falam sobre interferência
nas eleições aqui do Brasil por meio dessa censura. E em 2022, nós vivemos isso, né? Nós, jornalistas, não podíamos falar de diversos assuntos sob a justificativa de que poderíamos estar sendo processados, né? Associar, por exemplo, o PT ao crime organizado não podia, né? Então, assim, esse é só um dos exemplos. Hoje, por exemplo, se você digitar numa plataforma de rede social fora Lula ou fora Moraes, o seu comentário é ocultado. É só fazerem o teste aí, né, lá naquele aplicativo que é voltado mais para fotos. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Um relatório como esse, por exemplo, que fala em interferência nas eleições aqui no Brasil, isso pode impactar do ponto de vista dos Estados Unidos, talvez nem reconhecerem o resultado das eleições, caso o candidato à reeleição, que parece ser o beneficiado diante dessa censura, ser reeleito pelas nossas urnas eletrônicas aqui no Brasil, pode haver essa consequência de um não reconhecimento das eleições aqui no Brasil por parte dos Estados Unidos? E o que isso significa na prática? Se você assinou o seu ChatGPT pelo Google, você está jogando dinheiro fora. Deixa eu te explicar. A maioria das pessoas assina... Olá, Berenice. Sempre muito bom também acompanhar as notícias aí de Brasília com você. Olha, a possibilidade disso acontecer é muito remota, mas ela existe. A gente tem precedentes recentes, né? O governo Biden, o governo de esquerda, não reconheceu, por exemplo, a eleição de 24 na Venezuela e do Maduro, devido às fartas evidências, né, de que o pleito não correu normalmente. Vamos colocar nesses termos, né? Agora, recentemente, o governo americano vem fazendo uma pressão enorme em cima do Gustavo Petro para que ele reconheça, aqui a situação ao contrário, né, o resultado das eleições colombianas. Então, sim, diante deste cenário, o governo americano está acompanhando o que acontece no Brasil. Está aqui, eu não vou brigar com os fatos, né, como ensina o nosso mestre Augusto Nunes, o próprio Comitê de Justiça da Câmara fazendo uma publicação como essa lá nos Estados Unidos. Agora, o meu entendimento, Berenice, é que o governo americano ele passe a avaliar a partir de agora, principalmente no processo eleitoral, que, se não me engano, começa dia 5 de agosto, né, 6 de agosto, até o dia da eleição de primeiro turno e depois de segundo turno. Então, se nós tivermos medidas como essa, por exemplo, como foi em 2024, durante o período das eleições municipais, que a rede social X ficou fora do ar aí no Brasil por aproximadamente um mês, inclusive com ameaça, e o Lula se apresentou como candidato da democracia, etc. Bom, isso não está mais acontecendo. Jornais europeus, nós reportamos aqui no último ano, a audiência é testemunha, quantos artigos críticos a Lula, a sua política, e também questionando o seu apreço pela democracia. Então, o cenário internacional como um todo mudou muito desde 2022 e a gente espera, então, que agora em 2026 essa pressão internacional vinda dos Estados Unidos para que o pleito ocorra normalmente, surta o efeito que a gente espera e que a vontade do povo prevaleça nas urnas. Gesiane, devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso JDO2. Até a próxima. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder de veículos militares lendários. Na Segunda Guerra Mundial, a era moderna, tanques, aviões, helicópteros e navios de diferentes gerações foram recriados até os mínimos detalhes, fazendo você se sentir como nos filmes de ação. Lute em campos de batalhas históricos, onde o terreno e os arredores desempenham um papel crucial. Deixe-se levar pelo caos dos combates. Mas agora temos um